Com tanta água, é quase impossível aceitar a ideia de que esse recurso possa ser escasso aqui no Amazonas. Daí a dificuldade de conscientizar quem vive na região norte do país. Quem está em Manaus está imerso, né? Com dois rios enormes, então essa sensação diminui. Essa sensação aumenta quando o rio abaixa, que todo mundo vê que aquilo pode acabar. E a água, deixando claro, ela não acaba, porque ela continua no planeta, né? Ela se transforma, mas ela se transforma em esgoto, em água não potável, em água de mau uso. E o grande desafio agora é trabalhar no uso racional da água, efetivamente. Nós temos produção de água, reservação de água e redistribuição, mas ainda há baixa pressão e, às vezes, desabastecimento em determinadas áreas. E isso provocado pelo excesso de consumo, aquele consumo não sustentável, que é lavar pátio, lavar rua, ter uma forma de utilização da água, infraestrutura nas residências muito fragilizadas, provocando aí um desgaste na relação comercial com o nosso cliente e também um desgaste de serviço, porque às vezes o serviço não chega, a água não chega nas residências. Economia e conscientização ambiental andam lado a lado quando se fala em sustentabilidade. Pensando assim, esta empresa do Polo Industrial de Manaus, há 3 anos implantou na fábrica um sistema de reaproveitamento da água da chuva. Só no ano passado, a gente economizou mais de 1.100.000 litros de água com todas as atividades de racionalização de consumo de água dentro da planta. Então é um consumo. Para a gente poder ter ideia do que isso significa, essa quantidade de água ela é necessária, ela é suficiente para abastecer uma cidade de 10.000 habitantes por um dia. A rede capta a água da chuva através do telhado da fábrica. A coleta é direcionada para as calhas laterais. De lá seguem para tubulações que dão acesso a 10 reservatórios. A maior parte dessa água é usada para a refrigeração da fábrica e de máquinas industriais. Onde a gente armazena toda a água ali e a gente fica retroalimentando o consumo de água da unidade fabril. Nós temos umas torres de refrigeração que são usadas para refrigerar o ar-condicionado da fábrica, para fazer o ar-condicionado da fábrica funcionar, só que todo esse processo funciona mais ou menos como um ar-condicionado de shopping, né? Todo esse processo usa água gelada para fazer a refrigeração. E durante o uso do dia, essa água evapora, ela é perdida. Aí então entra o nosso processo de captação de água de chuva, que ele vai repondo os níveis de água necessários para funcionar esse sistema no decorrer do dia. A água da chuva também é usada no sistema de testes de vazamento das carretas que transportam os produtos. Cada teste dura em torno de 3 minutos, com um gasto médio de 500 litros de água por carreta. E todos os dias, uma média de 20 carretas passam pelo chuveirão. Terminado o teste, volta para o reservatório para nova utilização. A perda é apenas com a evaporação com o calor, uma média de 20%. Com o tempo, os funcionários entenderam o motivo para economizar água e novas ideias começaram a surgir, como a torneira inteligente implantada no ano passado. Ela tem um aerador e temporizador. Os 4 litros gastos em 1 minuto caíram para meio litro de água. Não há dúvidas que uma fábrica com mais de 1.000 funcionários consuma todos os dias uma grande quantidade de água, seja para o uso e higiene dos funcionários ou mesmo para o processo fabril. No entanto, aqui no Amazonas, em alguns períodos do ano, a quantidade de chuva também é intensa. Em alguns casos, chega a chover em um único dia aqui na capital a quantidade de chuva esperada para o mês inteiro. Daí a importância de tubulações como essas, espalhadas ao longo de toda a fábrica. Isso porque depois que os reservatórios ficam cheios com a água da chuva, todo o excedente desce por essas tubulações e vai direto para o igarapé, localizado dentro do terreno da fábrica, uma espécie de riacho. Daí, a água da natureza volta para a própria natureza.